Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Por aqui já está tudo pronto para a gente ter mais um encontro do Rio de Leitores. Mas antes de contar sobre o que eu vou falar hoje, eu vou me descrever para você. Meu nome é Elaine Santos, eu tenho a pele clara, meus olhos são castanhos claros e meu cabelo é castanho escuro e comprido. Eu estou vestindo uma blusa rosa, uma calça azul marinho, tênis branco, sentada sobre um banco de madeira, aqui no estúdio da Multirio, onde tudo foi preparado com muito carinho para a gente contar histórias para vocês. Eu tenho certeza que você já juntou o pessoal aí da sua casa para receber a dica de leitura de hoje. Ou você ainda não fez isso? Então vai lá, chama todo mundo para ouvir a dica literária do dia de hoje. Eu vou falar para você sobre a história dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm têm origem alemã. Isso mesmo, vieram lá da Alemanha. Fica na Europa, é muito longe daqui. É uma literatura internacional. Os irmãos Grimm nasceram em Hanau, uma cidade da Alemanha. Eles eram os irmãos mais velhos de 9 irmãos. O famoso local do nascimento dos irmãos Grimm, na Alemanha Ocidental, parece uma cidade de conto de fadas. Hanau é um local charmoso e calmo. Um deles chamava-se Jacob, o que nasceu no dia 14 de janeiro de 1785, e o outro nasceu no ano seguinte, no dia 24 de fevereiro. Seus pais chamavam-se Philip e Doroteia, que lhe deram formação religiosa na Igreja Calvinista Reformada. Depois que terminaram o ensino médio, os irmãos Grimm entraram na universidade, a Universidade de Marburg. Sempre muito estudiosos e interessados nas pesquisas de manuscritos e documentos históricos, um professor chamado Friedrich apoiou o estudo dos irmãos e os incentivava à leitura, disponibilizando sua biblioteca particular aos irmãos Grimm, onde conheceram grandes obras do romantismo e cantigas de amor medievais. E depois que se formaram, foram trabalhar como bibliotecários. Enquanto os irmãos Grimm iniciavam as suas pesquisas, você já reparou que eles faziam tudo juntos? Nasceram bem pertinho, só com a diferença de um ano. Seguiam os mesmos gostos, por pesquisas, estudos, se formaram na mesma coisa. E aí também se apaixonaram por pesquisa. Pareciam até irmãos gêmeos de pensamentos. Mas voltando aqui à conversa sobre os irmãos Grimm, eles observavam grandes poetas da atualidade e ficaram ainda mais curiosos com as narrativas populares. Eles gostavam de ouvir as histórias que passavam de pai para filho, de geração para geração, descobrindo quais eram as raízes culturais de cada uma daquelas histórias ou de cada um daqueles contos populares. Algo curioso sobre os irmãos Grimm é que eles reivindicaram a origem alemã de algumas histórias já muito conhecidas, que antes estavam registradas em nomes de Charles Perrault, um francês. Eles queriam que dessem a origem alemã às histórias como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho e muitas outras. Eles queriam ficar com os créditos da criação daquelas histórias. Mas, na verdade, não se sabe muito bem aonde muitas histórias nasceram. Então, eles começaram a pesquisar documentos muito antigos e iniciaram um processo de recolhimento de histórias da Alemanha para preservação da memória e das tradições populares. No final de 1812, e nisso a gente está falando de mais de 200 anos atrás, os irmãos apresentaram 86 contos coletados da tradição oral da região alemã do Hesse, em um volume intitulado Contos de Fadas para o Lar e as Crianças. E 3 anos depois, lançaram o segundo volume, Lendas Alemães, onde reuniram mais de 70 contos. Na maioria dos textos dos irmãos, sempre são encontrados personagens como dragões, lobos, monstros, bruxas,
entre outras criações folclóricas da população. E por apresentarem personagens assim, esses contos são enquadrados no gênero fantástico. Como exemplo, temos o conto da Gata Borralheira, que você deve conhecer melhor com o título de Cinderela. Isso aí! Esse conto tem muitos elementos fantásticos em sua narração, não é verdade? É só você tentar lembrar um pouquinho da história que você vai identificar. Os irmãos se mudaram para a capital da Alemanha chamada Berlim, no ano de 1840, onde iniciaram seu trabalho mais ousado, que foi compilar palavras alemães para um dicionário. Mas infelizmente, eles não chegaram a concluir essa obra. Os irmãos Grimm faleceram em Berlim, na Alemanha, no ano de 1859, o irmão chamado Wilhelm, e o Jacob no dia 20 de setembro de 1863. Eu trouxe aqui 2 livros com várias histórias escritas por 3 autores, e dentre eles estão os irmãos Grimm. Também tem histórias de Andersen e de Charles Perrault. É muito interessante a gente visitar bibliotecas, livrarias, onde a gente pode ter acesso a diversos livros com contos populares infantis. E aí, investir um tempinho ali na leitura, sossegado, ler sempre é muito bom. Eu trouxe vários temas de histórias que são dedicados a esses autores, os irmãos Grimm, dando a eles o título de escritor dessas histórias. Olha aí, Os Músicos de Bremen, A Pastora de Gansos, João e Maria, A Mão com a Faca, A Chave Dourada, Chapeuzinho Vermelho, veja só, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, mais conhecida como Cinderela, Branca de Neve e 7 Anões, Rapunzel e olha, tem muitas outras. E aí, gostou da dica literária de hoje? Você ficou conhecendo a história dos irmãos Grimm, esses irmãos escritores e também juntadores. Eles eram investigadores para saber de onde vinham os contos populares lá da região da Alemanha, o país de onde eles eram, onde eles nasceram e também morreram por lá. É isso. Fica aqui com um beijo meu e um convite para participar do nosso próximo encontro aqui no Rio de Leitores. Até lá!